Passa, né? Eu fico aqui. Boa tarde a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o João, da equipe de Cuidados Paliativos. Hoje a gente tem a honra de ter a Ana, psicóloga da equipe, que vai falar um pouquinho sobre luto e cuidados paliativos. Então, obrigado, Ana, pela presença, por poder dar essa aula para a gente, compartilhar o seu conhecimento conosco. Obrigada, João. Então, como o João falou, eu sou a Ana, sou psicóloga. Aqui no hospital eu atuo tanto na área da oncologia e faço parte da equipe de cuidados paliativos. E hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre luto e cuidados paliativos. Vamos ver se ele passa. Agora foi. Você quer ir passando para mim no computador? A gente passou vários. Pode falar. Não, põe na primeira slide, fazendo favor. Isso, então, para a gente conversar um pouco, queria trazer para vocês a definição de cuidados paliativos. Pode passar. Então, essa definição é de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que foi revisada, a última revisão, na verdade, foi em 2017, e fala que cuidados paliativos melhoram a qualidade de vida dos pacientes, sejam adultos ou crianças, e de suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças com risco de vida. Então, qualquer pessoa que tenha sido diagnosticada com uma doença ameaçadora de vida já teria benefício para iniciar a avaliação de cuidados paliativos. E é uma abordagem que previne e alivia o sofrimento por meio da identificação precoce da avaliação e do tratamento correto da dor e de outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Então, é importante a gente entender que o ser humano, né, diante da complexidade que as várias dimensões que compõem o ser humano, tanto no sentido físico, emocional, social, espiritual, a gente tem que olhar para um todo, né? Tem que cuidar desse ser humano de uma maneira mais integral possível. Pode passar. E os princípios dos cuidados paliativos, né? Promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, que justamente podem estar muito relacionados com o processo de adoecimento, que a gente entende que podem ocorrer várias mudanças, tanto físicas quanto dinâmica familiar, né? Reajuste de papéis na família. Então, a gente precisa olhar para esse todo. Afirma a vida e considera a morte como um processo natural da vida. Então, a gente, enquanto equipe, respeita muito o processo de adoecimento e de morte de cada pessoa. Não acelera nem adia a morte. Integra os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente, entendendo de novo de maneira integral. Oferece um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Então, é justamente isso, a gente entende que aquela pessoa vive em um contexto social, né? Então, a gente tem que entender a rede de suporte, onde esse paciente está inserido, quais são as prioridades dele naquele momento, para a gente conseguir atender não só o paciente, mas a família que caminha, né, em conjunto com ele. Oferece um sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente a enfrentar o luto, que é sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais com vocês. Então, a gente entende que o luto não só está relacionado com a morte em si, então não é só o luto da família, mas também o luto do paciente que está vivendo as perdas em decorrência da doença. Melhora a qualidade de vida, influencia positivamente o curso da doença, e deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento de vida. Então, inclui todas as investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Acho que esse é um ponto fundamental. Quanto mais precoce a equipe de paliativos conseguir
desenvolver um vínculo com aquele paciente e a família, traçar um plano terapêutico que consiga abarcar, assim, todos os aspectos que são importantes para aquele paciente. Isso é possível de uma maneira, né, com um tempo hábil ali, o mais precocemente. Se a gente é chamado num momento muito final ali de vida ou até processo ativo de morte, a gente não tem tempo para fazer isso de uma maneira mais adequada, né? Porque isso, cada família demanda uma certa atenção, um certo tempo, a depender do que está entendendo, das dúvidas que precisam ser esclarecidas. Então, e acho que aqui, pelo menos, não sei se todos, né, da equipe concordam, mas eu venho percebendo que antes, quando a equipe foi inserida aqui no hospital, era chamada muito para o final, assim, onde o paciente já estava em processo ativo de morte, às vezes nem dava para a gente avaliar. E agora, acho que é um caminho de formiguinha aí que a gente tem conquistado, mas a gente tem sido chamado num momento mais precoce, a gente consegue avaliar o paciente em várias internações. Isso a gente consegue favorecer essa construção de vínculo e um plano terapêutico mais individualizado, né? E junto, na verdade, assim, acho que um ponto que diferencia a equipe de paliativo é realmente a equipe interdisciplinar, que são vários profissionais da área da saúde, cada um com a sua função, com a sua atuação, mas de uma maneira não multidisciplinar, onde cada um faz a sua função de maneira, às vezes, bem solitária, sem compartilhar, sem dividir as angústias ou o que acha importante ali para aquele cuidado, mas a gente entende que a interdisciplinar consegue identificar, a gente sai um pouco do nosso quadrado, consegue identificar, por exemplo, um controle de sintomas, né, um sintoma físico que está mal controlado. Então, a gente consegue chamar o médico, consegue chamar a enfermagem, ou entende que não, precisa entender melhor o contexto familiar, chama o serviço social. Não é que a gente faça a função de todos, mas a gente consegue identificar e chamar as ajudas necessárias. E lembrando que os cuidados paliativos não são alternativa para quando não há mais nada a ser feito, né? A gente ouve muito isso, e eu acho que tanto da família quanto das equipes, como uma falta de conhecimento mesmo. Então, é nosso papel enquanto equipe educar, conversar, isso é constante, é uma educação continuada que a gente precisa fazer, entendendo que não se resume a isso, e pelo contrário, assim, tem muita coisa a ser feita no sentido de controle de sintomas, olhar para a família, olhar para a parte espiritual, então tem muita coisa a ser feita. Não são sinônimo, né, os cuidados paliativos não são sinônimo de limitação terapêutica ou suspensão de tratamento, que às vezes as pessoas atrelam muito, né? Vai entrar cuidados paliativos e vai suspender todas as medicações, a dieta, não vai ter benefício mais de entrar com medidas prolongadoras, e pelo contrário, assim, não dá para generalizar, né? Cada caso é um caso, vai depender muito do momento da doença, do momento que aquele paciente está vivenciando na internação, se ele se beneficia, se tem uma indicação técnica ali para ele receber medidas invasivas, ele vai receber se for de acordo com os valores dele, né? Então, é tudo pensado caso a caso. Não devem ser iniciados apenas na fase final de doenças que não responderam ao tratamento curativo, e sim iniciar de maneira precoce e caminhar em conjunto com o tratamento modificador da doença. Então, a gente entende que quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença ameaçadora de vida, a equipe especialista naquela doença vai pensar, vai traçar um plano, e o ideal seria chamar a equipe de paliativo para conseguir construir esse plano em conjunto, né? Olhando para os valores, para a prioridade daquele paciente, olhando para a família como um todo. E à medida que o tempo vai passando ali, os tratamentos modificadores de doença vão perdendo os efeitos, talvez, esperados, assim, para reverter alguma, né, a doença em si, e os cuidados paliativos vão entrando com mais força e mais exclusividade, né, até o momento final da vida daquele paciente. E quando iniciar, né? Existem alguns critérios que eu coloquei aqui para avaliação de cuidados paliativos no momento da admissão. É mais para a gente da equipe, né, não só a equipe de paliativo, mas a equipe do hospital como um todo, refletir, né, vamos dizer assim, os critérios isoladamente não configuram como
uma solicitação, mas eu acho que é mais para a gente pensar em que momento de vida, o que está acontecendo na vida daquele paciente, quais os problemas, as dificuldades que a gente está encontrando na internação. Então, a pergunta surpresa é para a gente pensar: você se surpreenderia se o seu paciente morresse nos próximos 12 meses? E em conjunto com até os outros critérios, né? Esse paciente tem internado muito frequentemente e está cada vez mais difícil o controle de sintomas, sejam físicos ou psicossociais. Esse paciente teve, né, uma piora significativa da ingesta alimentar, teve uma perda de funcionalidade importante ou uma maior fragilidade física, ou ele tem uma associação ali de múltiplas comorbidades. Então, são critérios que criam um alarme, assim, né? Sinalizam que esse paciente talvez sim se beneficiaria da avaliação da equipe de paliativo. E essa imagem, ela ilustra bem, assim, o que para mim significa esse cuidado, né? Que é o paciente sempre no centro da nossa atenção, do nosso cuidado, ele como protagonista de tudo, né? E a gente, enquanto equipe, né? E a família, em conjunto com a gente, tentando sempre favorecer o melhor cuidado, mas que faça sentido, né? E não as nossas angústias, as nossas dificuldades ali, claro que devem ser compartilhadas, mas a gente não sobrepor o que a gente acha que seria importante para aquele paciente, mas o que para ele tem valor e significado naquele momento de vida. Aí, falando um pouco mais da atuação do psicólogo, né, na minha atuação na equipe de paliativo, então eu busco sempre fortalecer os recursos de adaptação do paciente diante do tratamento e da hospitalização, porque eu penso que diante de uma doença, muitas mudanças podem acontecer, podem ter algumas coisas que vão causar e vão gerar mais sofrimento para o paciente e para a família também. Então, tentar sempre fortalecê-los em relação a isso, assim, para eles conseguirem se reorganizar até emocionalmente e conseguir enfrentar todo aquele momento de vida, resgatar e reforçar as estratégias de enfrentamento mais funcionais possíveis do paciente, oferecer um espaço seguro para que o indivíduo expresse seus sentimentos, sejam medos, desejos, preocupações, as dúvidas, e ressignifica as experiências vivenciadas durante o adoecimento, favorecer a autonomia do paciente, ou seja, né, entender o que é importante para aquele paciente naquele momento, como é que pode ser feito o cuidado, construído, na verdade, né, esse cuidado, quais são os valores e prioridades daquela pessoa. E o esclarecimento sobre a doença e o plano terapêutico pode amenizar a angústia e a ansiedade do paciente em relação ao futuro. Acho que isso vale também uma atenção que nem sempre o paciente se beneficia de alguma forma de algumas informações, né? Se ele deixar claro ali que ele não tem desejo, não tem interesse de saber mais sobre a doença, entender melhor sobre o tratamento, a gente tem que respeitar os limites de cada um, mas a gente, né, claro que cada caso é um caso, mas o esclarecimento de algumas angústias, de algumas dúvidas, por exemplo, efeitos colaterais da doença, você saber o que é esperado, né, e não criar, às vezes, tanta fantasia em relação a isso, ajuda a diminuir muito a ansiedade e as angústias que podem aparecer. Então, o psicólogo... Volta um pouquinho, João. O psicólogo pode mediar a comunicação entre a família, o paciente e a equipe de saúde. E aí, falando mais sobre o luto, né, que é uma das vertentes nossas da psicologia. Então, o que seria o luto? São as respostas biopsicossociais diante da ruptura de um vínculo significativo. Então, também, né, se considera, pode ser a morte de uma pessoa querida, pode ser o rompimento de um relacionamento, pode ser a saída de um emprego. Então, não é a morte concreta, mas uma perda, uma ruptura brusca ou de maneira, como é que se diz, assim, gradual, né? Mas que seja algo significativo para aquela pessoa. Ou seja, o mundo como era conhecido antes da perda. E as respostas biopsicossociais, no próximo slide eu vou falar melhor, mas elas não são só relacionadas aos aspectos emocionais, né? São várias manifestações que podem acontecer. O luto, então, é um processo mais do que natural, mais do que esperado, né? E justamente para acontecer essa assimilação de uma perda e a reorganização da vida,
que também a gente vai conversar melhor já já. E é um processo subjetivo, ou seja, cada um tem sua maneira, seu jeito e sua maneira de enfrentar esse processo de luto. É normal e esperado em que a pessoa busca significados próprios relacionados à perda. Então, e o luto tem para cada um seu tempo de elaboração e formas individuais de expressão. Então, viver o luto é um processo saudável e extremamente necessário para que seja possível seguir em frente a partir de uma perda. Então, gradualmente, o sofrimento vai diminuindo e as pessoas vão conseguindo se adaptar a essa nova realidade que se apresenta, podendo os sentimentos virem à tona de tempos em tempos. Então, eu penso que tem alguns sentimentos que são mais esperados no começo, né, justamente logo depois da ruptura, só que não invalida, né, e não quer dizer que esteja errado, por exemplo, daqui a um ano, no aniversário de morte da pessoa que faleceu, é super esperado que venha à tona alguns sentimentos muito parecidos com aquele começo, como, né, aconteceu ali logo depois da perda. Então, a gente tem sempre que ficar atento e não patologizar algumas reações emocionais. Passar por uma perda significativa, então, exige uma adaptação integral. Então, é do aspecto social, do aspecto emocional, espiritual, tudo. E é necessário se orientar no vazio que fica e aprender a conviver com essa parte que falta, que compõe a história de vida. Isso demanda tempo e cuidado. Então, é justamente isso, assim, é poder, cada um no seu tempo, entrar em contato com aquela dor, com a dor da perda, né? E conseguir assimilando isso, conseguir enfrentar isso de uma maneira saudável. Então, as respostas, quando a gente fala em respostas biopsicossociais, a gente fala também das dimensões do luto, né? Então, não são apenas do ponto de vista emocional, então, é do ponto de vista social, cognitivo, física e espiritual. Então, pensando na questão emocional, pode ter aquele choque, aquele impacto maior, sentimento de raiva, de culpa, um sentimento de alívio também por aquela pessoa, por exemplo, que está né, tá nesse processo de adoecimento há muito tempo e para o familiar às vezes significa um alívio daquele sofrimento todo, um sentimento né, uma reação ali depressiva, irritabilidade, solidão, o próprio sentimento de saudade, descrença, tristeza, negação, confusão, são sentimentos esperados. Podem ter também as alterações físicas, que seriam alteração no apetite e no sono, falta de ar, palpitações cardíacas, perda do interesse sexual, dor de cabeça, mudanças no funcionamento intestinal. Então, querendo ou não, o corpo sinaliza que algo não está legal, que a gente não está bem, que existe um sofrimento ali que precisa ser olhado e visto de uma maneira mais cuidadosa. Tem a dimensão cognitiva, que pode aparecer confusão, desorganização, falta de concentração e até desorientação. Aspecto social, que seria a perda da identidade, isolamento, afastamento, falta de interação, dificuldade de relacionamento. Espiritual, que pode ser também a perda ou aumento da fé, raiva de Deus, questionamento de valores, sentir-se traído por Deus. São sentimentos e reações, assim, super esperadas. E hoje em dia a gente entende o luto como um modelo do processo dual, né? Que ora a pessoa enlutada vai estar mais voltada para perda em si e ora ela vai estar mais voltada para restauração. E o que isso significa, né? Então, o enfrentamento orientado à perda é aquela busca da pessoa perdida, é a vivência da perda propriamente dita. Sendo assim, refere-se a uma expressão de dor decorrente do rompimento. Então, é quando aquela pessoa ou já está num processo de luto antecipatório, que eu vou falar melhor, e já está com aquela sensação, eu não sei como vai ser minha vida sem aquela pessoa, convivi com essa pessoa durante muitos anos, nada a gente fez sozinho, ele era o provedor da casa, eu não sei como que eu vou me organizar em relação à minha família. Então, é aquela dor, aquele sentimento que inunda a pessoa, né? Ela não consegue se ver sem aquela pessoa naquele momento de vida. E ora, a pessoa está mais voltada para a restauração, que significa que é uma reorganização da vida, as mudanças que vão sendo implementadas pela perda e o engajamento de novas atividades até o estabelecimento de novas relações.
Então, é quando a pessoa consegue trabalhar, voltar a estudar, voltar a fazer suas atividades de lazer, mesmo diante daquela ausência, consegue realocar alguns papéis na família, consegue voltar e assimilando aquela nova realidade que não existe mais a pessoa e vão ser necessárias algumas mudanças. Então, faz mais do que parte esse movimento de oscilação, que é quando, na verdade, é um movimento dinâmico e regulatório do processo de enlutamento. Envolve a alternância entre o enfrentamento orientado à perda e o enfrentamento orientado à restauração, e é essencial para a construção de significados positivos sobre o luto. E algo que é importante a gente sinalizar é que podem surgir algumas dificuldades caso o enfrentamento seja só orientado à perda ou só orientado à restauração. Isso pode sinalizar um processo de luto complicado, né? Então é importante todo mundo, não é só psicólogo que consegue. Claro que a gente tem ferramentas, né, muito específicas, mas acho que vale todo mundo ter essa atenção. Se a pessoa está muito voltada só para a perda, aquilo pode sinalizar que precisa ter um cuidado maior ou muito orientado à restauração, fingindo que nada aconteceu e alienou, assim, não está entrando em contato com aquela perda, também pode sinalizar um luto complicado. Aqui acho que a imagem ilustra bem o que seria esse movimento dinâmico, né? Então, a pessoa fica orientada à perda, que seria esse trabalho de luto, a intrusão do pesar, o rompimento dos vínculos, dos laços. Ele consegue ir realocando a pessoa falecida, ou até a negação, que é um sentimento esperado, e evitando as mudanças de restauração. E ora está mais voltado para a restauração, que ele consegue atender e voltar às mudanças da vida, consegue fazer coisas novas, consegue tirar o foco do luto, pode negar ou evitar o pesar, e também pode desenvolver novos papéis ou novas identidades e relações. Agora, falando sobre o luto antecipatório, que seria a possibilidade de elaboração do luto a partir do processo de adoecimento, principalmente em fases finais da doença, quando a inevitabilidade da morte está clara. Então, por que no final, assim? Mas é quando a equipe vai sinalizando, olha, está chegando no momento que os cuidados modificadores de doença estão se estreitando, né? A gente vai priorizar agora as medidas de conforto, né? É quando a família ou o cuidador consegue se deparar com mais clareza e com mais lucidez ali para o momento que ele está, né? Do momento que o paciente, na verdade, está. Ele vai conseguindo entrar em contato de maneira muito gradual. Então, a gente oferecer isso para eles é extremamente importante. Então, permite absorver a realidade da perda gradualmente, ao longo do tempo, e resolver questões pendentes com a pessoa doente. Expressar sentimentos, preocupações, desejos e angústias. Então, se a gente consegue ter uma comunicação clara ali seja com o paciente, seja com a família, da realidade que está dada, né, que está posta, né, em relação à morte, a morte iminente ali, a gente favorece que não que seja uma regra, mas se a pessoa tiver esse desejo, se aquilo for importante, algumas despedidas, resolver algumas pendências, a gente vai conseguir proporcionar isso para eles. Envolve a elaboração de perdas, então não é só a perda, a morte, né, concreta, mas sim todas as perdas que o diagnóstico traz para a pessoa e sua família. Podem estar relacionadas à perda da segurança, das funções físicas, da própria imagem corporal de como era antes e de como está depois do adoecimento, força e poder, perda da independência, muitas vezes, da autoestima e de uma perspectiva de futuro. Aí tem alguns fatores que podem ajudar nesse processo, que seriam, né, uma estrutura familiar flexível para assumir novos papéis sociais, uma boa comunicação entre os familiares e com a equipe, e familiares e pessoas próximas com bom conhecimento da doença do paciente e do prognóstico. Nessa parte de boa comunicação, né, entre o familiar e a equipe, mostra muito o nosso papel, que a gente pode tanto favorecer esse processo de luto antecipatório, como a gente pode prejudicar, né? Então, se a gente, diante da nossa
do nosso ponto de vista, né, não compartilha algumas informações importantes, porque a gente acha que não é o momento ideal, que a gente vai esperar mais um pouco, sem entender melhor o que é importante para aquela família e para aquela pessoa, a gente tira esse direito da pessoa a vivenciar esse processo de luto todo de uma maneira muito natural e pode até favorecer um processo de luto complicado, né? Então a gente tem que ter muita atenção enquanto o nosso papel na equipe. E fatores que podem dificultar o processo, que seriam os padrões disfuncionais de relacionamento intrafamiliar, a falta de suporte formal e informal, outras crises simultâneas à doença. Então, por exemplo, né, quando a pessoa está passando por um processo de adoecimento e ao mesmo tempo tem o pai ou o próprio casal ali estão passando por um processo de separação, então isso pode dificultar algumas coisas. Falta de recursos econômicos e sociais e falta de conhecimento sobre o adoecimento do paciente. E é um dos papéis, né, da equipe interdisciplinar, né, dos cuidados paliativos é que pode facilitar a vivência do luto antecipatório, seja do paciente, seja da família. E o luto, né, uma das vertentes do luto também, que seria o luto complicado, seria quando as reações comuns no primeiro momento do luto permanecem por muito tempo depois, que justamente vão ser essas duas vertentes, né? O luto adiado e o luto inibido. Então, só para falar um pouco, antes de falar sobre essas duas vertentes, o luto complicado está relacionado com a duração e intensidade dos sintomas. Então, é justamente isso. Ou ele demora para aparecer, né? As reações emocionais, ou, né, de todas as dimensões que a gente viu, vão aparecer muito tempo depois ou elas nem vão aparecer, né? Então, não é questão de aparecer ou não, mas a intensidade, se aquilo está muito né, intenso mesmo, ou se está tendo uma duração mais do que a gente espera, né? A gente precisa ficar atento. E a função é justamente evitar a dor, né? Entrar em contato com aquela dor e manter a conexão com a pessoa perdida. Então, o luto adiado seria, né, o período de 2 semanas ou mais para começar as reações de luto. E aí, por exemplo, podem aparecer algumas crises de pânico, um sentimento de culpa persistente e a possibilidade até de desencadeamento de depressão. Já o luto inibido seria a falta, né, quando não tem expressão emocional, que são características do luto normal, com tendência a fixar no período de restauração, onde o enlutado ele reage como se a perda não o afetasse, que é aquilo que finge que nada aconteceu e segue a vida normal e não entra em contato com aquela dor. O luto não reconhecido eu trouxe mais para mostrar para vocês, né? Mas seria quando as perdas não podem ser abertamente apresentadas ou socialmente validadas ou até publicamente manifestadas. Então, é quando se nega a permissão social de sofrer. Alguns exemplos, né? A perda de um animal de estimação, por exemplo, uma separação conjugal, o desaparecimento de um familiar, uma gravidez interrompida, a perda de emprego, a aposentadoria e a morte de paciente. E aqui eu pus em negrito, assim, para a gente pensar na nossa atuação aqui dentro do hospital, que muitas vezes a gente, né, cria um vínculo super forte com o paciente, cuida dele durante vários anos ali e ele morre. E a gente não fala muito sobre isso, né? O quanto isso afeta a gente, o quanto às vezes a gente se emociona durante os atendimentos e a gente não compartilha, acha que tem que ser aquela segurar todas as emoções, porque senão não vou cuidar bem daquele paciente. Pelo contrário, assim, né? O quanto mais a gente olhar para questões que estão muito relacionadas ao cuidar do outro, né? A gente é ser humano cuidando de outro ser humano. Então, vão ter sentimentos envolvidos, claro que a gente precisa se atentar e ver o quanto isso afeta, né? O quanto a gente precisa respeitar nossos limites, mas também ter um espaço para compartilhar. Nossa, tá difícil esse acompanhamento desse familiar, tô com as angústias aqui, precisam ser compartilhadas com a equipe, por exemplo. Isso pode ajudar muito também no nosso processo de luto, né? E para finalizar, como que a gente cuida de um enlutado, né? Primeira coisa é não esperar coerência durante a elaboração do processo de luto. Muitas vezes, principalmente aqui no hospital, a gente percebe que, às vezes, a gente fala, a equipe, às vezes, sinaliza a gente, nossa, a gente falou tantas vezes já para esse familiar que está chegando num processo mais difícil,
o que dá para se esperar. E ele não está entendendo, a gente está tendo que repetir várias vezes, não entende por que a gente suspendeu a dieta, não entende por que suspendeu algumas medicações. E não é questão de não entender racionalmente, mas é o processo de luto que está acontecendo ali, ele está se deparando com a informação, está assimilando, está vendo o que aquilo significa, se vai fazer bem ou mal para aquela pessoa que ele ama. Então, assim, a gente precisa ter paciência, assim, uma certa cautela de que ele está vivenciando um processo muito individual e muito subjetivo. Então, a gente precisa sempre estar atento em relação a isso. E poder ouvir o enlutado no seu sofrimento, oferecer espaço para acolher, validar e respeitar tanto o momento de maior recolhimento daquela pessoa, quanto o momento de troca, e não silenciar o luto. Isso, muitas vezes, não é só o papel da psicologia, né? Porque a gente está em momentos muito pontuais, a gente não está 24 horas também com o paciente ou com a família, então é papel da equipe inteira, né? Poder acolher, ouvir, tentar auxiliar, validar aquele sofrimento. Isso demanda tempo, isso demanda nossa parte emocional também, né? O nosso cuidado com as nossas emoções também para poder cuidar do outro. Então, eu queria deixar meio claro assim que não é só papel da psicologia isso, é um papel de todo mundo que cuida de pacientes aqui no hospital. Incentivar o apoio de familiares e amigos para compartilhar os sentimentos envolvidos no processo de luto, porque a gente entende que vivenciar esse momento sozinho é muito mais difícil. Então, às vezes, ele não quer compartilhar com a gente naquele momento, mas a gente incentiva. Então, busca quem que é a sua rede de apoio, quem que se sente confortável e confia para conseguir compartilhar todo esse momento que você está vivendo. Então, entender, né, além só daquele momento. E, quando for necessário, né, encaminhar um enlutado para profissionais da área da saúde que são especializados, né? Quando for percebendo que é justamente isso, é importante a gente entender o que é esperado ou o que está mais voltado para um sofrimento muito grande e que precisa de um acolhimento e ferramentas ali de alguém que tenha especialidade nisso, né? Um psicólogo, psiquiatra, para auxiliar nesse processo todo. É isso, as referências. E acabou. Obrigada. Obrigado pela aula, Ana. Muito boa, esclarecedor. Eu acho que uma coisa que é importante que a gente tinha muito erro antes de falar era o famoso luto patológico. E eu vi que você não citou, porque realmente hoje está em desuso, né? Essa sigla, essa denominação. Porque o luto a gente entende que faz parte de algo natural, esperado e não uma doença. Então, acho que isso foi legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, não sei qual é a sua experiência, não sei se tem resposta quanto a isso ou não, para trabalho científico, mas nos cuidados paliativos a gente costuma conversar muito com o paciente, com a família, a gente tenta ser o mais claro possível, ou seja, a gente consegue elucidar o diagnóstico de uma doença ou de uma finitude, tanto para o paciente quanto para a família. E é o que a gente pode começar a perceber do luto antecipatório. Existe alguma relação do luto antecipatório com o luto complicado? Se a incidência é menor, maior, ou não tem relação alguma? Você já leu algo sobre o assunto? Se tem relação, por exemplo, se você favorece o luto antecipatório, você diminui, por exemplo, o O luto luto complicado. complicado, isso. Acho que sim, acho que sim. Acho que isso tem muito a ver. E é isso, né? Não é a gente jogar um monte de informação, né? Tem que ter muita cautela, muito cuidado no que é importante para aquela pessoa saber, assimilar. Mas eu acredito que quando a gente favorece isso, né? O processo de luto antecipatório, que é o que eles chamam de normal, né? A gente diminui muito o risco de ter um luto complicado, muitas vezes. Perfeito. Sim? Alguém tem alguma pergunta? Do pessoal de casa? Não é nem. Não é nenhuma pergunta, né, Aninha? Acho que serve de exemplo para nós mesmos, assim, da equipe. A gente quer ser muito pragmático, né, na nossa atuação. Às vezes a gente precisa determinar algum tipo de prazo, alguma coisa, e a gente sabe que aquele determinado assunto não é algo que vai ser refletido tão rápido, né? Precisa de um amadurecimento da família, até mesmo, né, do paciente, né? E aí a gente fica com essa angústia de que,
precisa entender toda a situação. E às vezes já entendeu, mas está ali num conflito interno muito grande, né? Para que as coisas também comecem a andar e comece a concretizar isso, né, na cabeça. Eu acho que vale a pena a gente também ter esse olhar, né, perante isso, né, e sempre estando apoiando. Às vezes a gente também deixa um vínculo aberto, né, para que não seja tão para já, né. Então acho que a gente precisa também estabelecer esse olhar um pouco mais sensibilidade do que o outro compreende daquilo que a gente fala, né. Eu acho que é mais isso mesmo. Faz sentido, Van. Eu acho que às vezes é isso. O familiar fala que não quer conversar sobre aquilo naquele momento, então a gente deixar as portas abertas, assim, né? E falar, olha, estou disponível quando você precisar, é só chamar que eu venho e a gente conversa de novo. Mas respeitar esse tempo, né? E muitas vezes é isso, não é que a pessoa não está entendendo, não está voltada ali para a realidade. Às vezes ele está até já pensando, pedindo ajuda para a família para resolver alguma pendência financeira, alguma organização ali que precise ser feito, e não quer naquele momento conversar com a gente, assim, não é algo, né, pessoal ali, ele já está tentando assimilar, e às vezes a gente forçar ali a barra porque a gente tem que resolver aquilo logo, e deixar menos uma tarefa para a gente, não é a maneira mais adequada, né? Então a gente tem que ter cautela, sim. Mais alguém? Deixa eu ver se alguém mandou nesse meio tempo no chat. Não. Então, quer fazer algum outro comentário, alguma coisa? Queria agradecer a presença de todos, tanto vocês presencial quanto o pessoal que está em casa. Daqui 2 meses a gente vai se encontrar novamente, provavelmente com o tema da enfermagem, que é o que está faltando, né? Então, daqui 2 meses nos encontramos novamente em mais uma reunião científica dos cuidados paliativos. Obrigado a todos e obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigada.